Já imaginou estar em uma cadeira de rodas, vivendo sua vida, quando de repente algo terrível acontece? Você é cercado por policiais, agredido sem motivo, e tudo parece um pesadelo. Mas o pior de tudo, eles não sabiam quem você era e o que seu pai poderia fazer. Agora me conta, de onde você está assistindo? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos juntos nessa história, porque o que você vai ouvir vai te deixar sem palavras. Eu estava do lado de fora da delegacia, esperando que meu pai terminasse mais um dia de trabalho. Ele sempre dizia para eu não me atrasar, mas naquele dia, o trânsito e minha cadeira de rodas me fizeram demorar mais do que o normal. A noite já havia caído e a rua estava tranquila, iluminada apenas pelos postes e pelas luzes das viaturas estacionadas. Enquanto esperava, um grupo de policiais passou por mim, conversando e rindo alto. Não dei muita atenção, acostumado a ver gente indo e vindo por ali. Mas então um deles me notou. "Ei, garoto, o que você está fazendo aqui a essa hora?" Disse um deles com a voz cheia de desconfiança. Expliquei que estava ali para buscar meu pai, mas antes mesmo de terminar a frase, o tom mudou. Eles não ouviram ou não quiseram ouvir. Talvez fosse minha pele, talvez fosse minha roupa simples. Ou talvez fosse só porque eu estava ali, no lugar errado, na hora errada. "Tá mentindo pra gente? Você tá aprontando alguma coisa aqui?" Outro policial gritou, aproximando-se. Meu coração começou a acelerar. Eu sabia que tinha feito nada de errado, mas o olhar deles era de quem já tinha decidido o contrário. Antes que eu pudesse responder, senti uma mão pesada segurar o apoio da minha cadeira de rodas. Outro policial se aproximou e agora eu estava cercado. Eles não perguntavam mais nada, apenas jogavam acusações soltas no ar. "Você acha que pode enganar a gente? Tá querendo vigiar a delegacia? Quem mandou você aqui?" Disse o mais alto deles, com o rosto a poucos centímetros do meu. Eu tentei explicar de novo, com a voz firme, mas ainda nervosa. "Meu pai trabalha aqui. Ele é o chefe de polícia. Estou esperando por ele." Eles riram, uma risada alta e debochada. "Chefe de polícia? Você acha que a gente vai cair nessa, moleque? Olha pra você." Antes que eu pudesse reagir, senti um empurrão. Minha cadeira de rodas balançou e eu quase caí para trás. Meu corpo tremia, mas não de medo. Era uma mistura de indignação e raiva. Eu sabia que não deveria reagir, mas também sabia que não merecia aquilo. "Eu não tô mentindo", gritei, minha voz ecoando na rua vazia. Foi aí que tudo desmoronou. Um deles puxou minha camisa, me arrancou da cadeira com brutalidade e me jogou no chão. A dor foi imediata, mas o que doía mais era a humilhação. Eles começaram a me chutar, mesmo enquanto eu tentava proteger meu corpo encolhido. Eu podia ouvir o som das suas botas batendo contra mim, junto com os xingamentos que saíam das suas bocas. Eu gritava pedindo ajuda, mas parecia que ninguém estava ouvindo. Onde estavam todos? E meu pai, por que ele não aparecia? De repente, um grito ecoou na rua. Não era meu, era a voz dele. "Para! O que diabos vocês estão fazendo?" Os policiais congelaram. Quando me virei com dificuldade, vi meu pai correndo na minha direção. Ele estava furioso. E só de olhar para ele, eu sabia que eles também perceberam que tinham cometido um erro. Meu pai chegou até mim em segundos, ajoelhando-se para me ajudar a levantar. Ele parecia dividido entre a preocupação comigo e a raiva que transbordava contra os policiais. "Você está bem, filho? Fala comigo", ele perguntou, a voz carregada de urgência. Eu consegui murmurar um sim, mas a dor em meu corpo dizia o contrário. Quando ele se levantou, olhou para os homens que até poucos segundos atrás me espancavam sem piedade. Eles estavam parados, pálidos, como se só naquele momento tivessem percebido o que tinham feito. "Vocês perderam a cabeça? Isso é o que chamam de trabalho policial? Espancar um garoto? Meu filho?" A voz do meu pai era tão alta que parecia fazer os vidros das viaturas tremerem. "Chefe, nós não sabíamos", começou um deles tentando se justificar. "Não sabiam? Não sabiam que ele era meu filho?"
Isso é irrelevante. Vocês não deveriam tratar ninguém assim. Ele apontou para mim, ainda no chão, tentando me recompor. Olhem para ele. Ele está em uma cadeira de rodas. Vocês realmente acreditaram que ele era uma ameaça? O silêncio era pesado. Nenhum deles conseguia sustentar o olhar do meu pai. Isso vai ter consequências. Vocês estão suspensos imediatamente e vou garantir que uma investigação seja aberta. Vocês nunca mais vão usar essa farda para machucar outra pessoa. Eu nunca tinha visto meu pai tão furioso. Ele era um homem duro, mas sempre equilibrado. Naquele momento, porém, ele parecia estar à beira de explodir. Um dos policiais tentou se aproximar, talvez para pedir desculpas, mas meu pai ergueu a mão em um gesto brusco. Não se aproximem dele, vocês já fizeram o suficiente. Ele se abaixou novamente para me ajudar a sentar na cadeira de rodas que tinha sido derrubada no meio da confusão. Enquanto ajustava as alças de segurança e verificava se eu estava ferido, sussurrou. Eu sinto muito, filho. Isso nunca deveria ter acontecido. Eu não disse nada, não conseguia. As palavras estavam presas na minha garganta, junto com o nó de raiva e vergonha que eu sentia. Tudo o que eu queria era sair dali. Quando finalmente voltamos para o carro, meu pai dirigiu em silêncio por um tempo antes de dizer algo. Isso vai mudar, filho. Eu prometo. Não vou deixar que esses homens, ou qualquer outro, façam isso com você ou com mais ninguém. Enquanto olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem, eu queria acreditar nele. Mas naquele momento, tudo parecia tão errado, tão injusto, que era difícil imaginar como algo realmente poderia mudar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Meu corpo ainda doía, mas as marcas físicas eram nada comparadas ao peso que eu sentia por dentro. Cada vez que fechava os olhos, revivia os momentos em que estava no chão, impotente, ouvindo os insultos e sentindo os golpes. Meu pai cumpriu sua palavra, abriu uma investigação formal contra os policiais. Eles foram afastados do serviço enquanto o caso era analisado, mas isso não apagava o que aconteceu. A notícia vazou. E logo as manchetes estavam em todos os lugares. Filho de chefe de polícia é brutalmente agredido por colegas da corporação. Minha escola soube, meus amigos souberam. Algumas pessoas vinham até mim para demonstrar apoio, enquanto outras ficavam desconfortáveis sem saber o que dizer. Eu odiava toda aquela atenção. Não queria ser o menino da cadeira de rodas que foi espancado. Uma noite, enquanto estávamos jantando em silêncio, olhei para o meu pai e perguntei algo que vinha me incomodando desde o dia do ataque. Pai, se eu não fosse seu filho, eles teriam parado? Ele parou no meio do movimento de levar o garfo à boca. Seus olhos encontraram os meus e naquele instante vi algo que raramente via: vulnerabilidade. Ele suspirou, colocou o garfo de lado e respondeu com honestidade. Não sei, filho, e isso é o que mais me assusta. Aquela resposta me atingiu como um soco no estômago. Eu sabia a verdade mesmo sem ele dizer. Se meu pai não fosse quem era, talvez eu não estivesse ali para fazer essa pergunta. Os dias se transformaram em semanas e a investigação finalmente chegou ao fim. Os 3 policiais foram demitidos e processados por abuso de autoridade e agressão. Meu pai garantiu que a denúncia fosse além, buscando uma reformulação nos treinamentos e nas políticas internas da corporação. Ele queria que a polícia que ele chefiava fosse melhor, mais justa. Mas para mim, a justiça parecia pequena diante do que eu sentia. Mesmo com os culpados punidos, as cicatrizes emocionais eram profundas. Eu comecei a evitar lugares onde não me sentisse seguro, olhava desconfiado para qualquer pessoa de uniforme e lutava contra a sensação de que o mundo era um lugar perigoso demais para alguém como eu. Uma tarde, enquanto estávamos em casa, meu pai entrou no meu quarto com uma pasta cheia de documentos. Ele parecia cansado, mas determinado. Filho,
Eu sei que isso não apaga o que aconteceu, mas quero que você veja o que estamos tentando fazer. Estamos montando um programa para treinar policiais sobre como lidar com situações de preconceito, abuso e violência. E quero que você participe. Eu? Por quê? Perguntei, desconfiado. Porque sua voz importa. Porque ninguém entende melhor o impacto disso do que você. E porque, se você estiver pronto, pode transformar sua dor em algo maior. Eu não respondi na hora. Precisava pensar. Mas, pela primeira vez desde aquele dia, senti que talvez pudesse fazer algo além de carregar o peso do que aconteceu. Talvez eu pudesse ser parte da mudança que meu pai tanto falava. Demorei alguns dias para pensar na proposta do meu pai. No fundo, eu sabia que ele estava certo. Ficar em silêncio não faria as coisas mudarem. Mas a ideia de reviver aquela experiência, de me expor ainda mais, era assustadora. Uma semana depois, enquanto ele estava no escritório de casa, entrei sem avisar. Ele levantou o olhar, surpreso, e eu disse de forma direta: "Eu vou participar." Ele sorriu, um sorriso que carregava alívio e orgulho ao mesmo tempo. "Tem certeza, filho? Vai ser difícil, eu sei. Mas se isso ajudar a evitar que outros passem pelo que eu passei, então vale a pena." A partir daquele momento, comecei a acompanhar meu pai em reuniões com especialistas, advogados e ativistas. Eles estavam desenvolvendo um programa de treinamento que seria obrigatório para todos os policiais da corporação. O objetivo era ensinar sobre preconceito racial, empatia e como lidar com situações sem recorrer à violência. Minha função era compartilhar minha história. Não foi fácil. Na primeira vez que me sentei diante de uma sala cheia de policiais, meu coração parecia que ia explodir. Eles me olhavam com atenção, mas eu não sabia se era respeito ou apenas curiosidade. Respirei fundo e comecei. "Meu nome é Lucas. Tenho 17 anos. Sou filho do chefe de polícia, mas naquele dia, para vocês, eu era só mais um garoto negro na rua. Contei tudo, cada detalhe. O medo, a dor, a humilhação. O silêncio na sala era absoluto. Alguns policiais abaixaram a cabeça, envergonhados. Outros pareciam desconfortáveis, talvez porque reconhecessem em si mesmos as atitudes que eu descrevia. Quando terminei, meu pai se levantou e acrescentou: "Meu filho não deveria precisar estar aqui contando isso, mas ele está, porque nós, como instituição, falhamos. Não podemos consertar o passado, mas podemos garantir que isso não se repita." Naquele dia, algo mudou em mim. Pela primeira vez, senti que minha dor estava servindo a um propósito. Não era apenas sobre mim, mas sobre todos os outros jovens negros que enfrentavam o mesmo tipo de violência diariamente. Com o tempo, minha história ganhou espaço fora das paredes da delegacia. Fui convidado para falar em escolas, em eventos comunitários e até em conferências sobre direitos humanos. Cada vez que contava o que aconteceu, sentia o peso diminuir um pouco mais. Meu pai continuou liderando as mudanças dentro da polícia, enfrentando resistência, mas nunca recuando. Ele sempre dizia: "Se não formos nós a mudar o sistema, quem será?" Hoje, olhando para trás, sei que aquele dia mudou minha vida para sempre. Mas o que os policiais que me agrediram não perceberam é que, ao tentarem me destruir, me tornaram mais forte. Minha voz agora é minha arma e eu vou usá-la para garantir que ninguém mais precise passar pelo que eu passei. Com o passar do tempo, minha história se tornou um símbolo de luta, não apenas dentro da corporação, mas também na comunidade. Sempre que eu subia ao palco ou me sentava diante de um público, sentia o peso das expectativas e a responsabilidade de representar algo maior do que eu mesmo. Um dia, recebi um convite inesperado. Era de uma organização nacional de direitos civis que queria me incluir em uma campanha contra a violência policial.
Eles queriam gravar um documentário mostrando minha jornada desde o dia do ataque até as mudanças que minha família e eu estávamos promovendo. Eu hesitei. Parte de mim queria recusar, temendo expor ainda mais a minha vida. Mas outra parte sabia que isso poderia alcançar pessoas que eu jamais conheceria pessoalmente. Depois de conversar com meu pai, decidi aceitar. As filmagens começaram semanas depois. A equipe veio até nossa casa, acompanhou meu dia a dia e me seguiu em eventos onde eu falava para jovens como eu. Em uma das entrevistas, o diretor me perguntou algo que mexeu comigo. Se você pudesse voltar no tempo e evitar tudo o que aconteceu, faria isso? Pensei por um longo momento antes de responder. Eu pensava que sim, que se pudesse apagar aquele dia, eu faria sem hesitar. Mas agora eu vejo que isso me deu uma força que eu não sabia que tinha. E se minha história pode evitar que outro jovem passe por isso, então talvez esse peso tenha valido a pena. O documentário foi lançado meses depois e alcançou uma audiência muito maior do que eu imaginava. Recebi mensagens de pessoas de todo o país, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por eu ter falado quando elas não conseguiam. Mas, com a visibilidade, vieram também os desafios. Havia aqueles que criticavam, que diziam que eu estava exagerando ou tentando ganhar fama. Eu tentava ignorar, mas algumas palavras machucavam, especialmente quando vinham de pessoas que deveriam entender o quanto isso era real. Meu pai, como sempre, foi meu maior apoio. Em uma noite particularmente difícil, ele entrou no meu quarto e sentou-se ao meu lado. Lucas, você está fazendo algo que muita gente não tem coragem de fazer. Não deixe que a ignorância de alguns apague a luz que você está trazendo para o mundo. Com o tempo, aprendi a lidar com as críticas e a focar no impacto positivo que estava causando. Minha história também abriu portas para um diálogo mais amplo dentro da polícia. Meu pai conseguiu implementar treinamentos obrigatórios sobre preconceito racial e violência, e até mesmo outras cidades começaram a adotar o programa. Eu sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer. O racismo e a violência estrutural não desaparecem da noite para o dia. Mas pela primeira vez, eu sentia que estava contribuindo para algo maior. Hoje, quando olho no espelho, vejo um garoto que foi ferido, mas que se recusou a ser definido pelo que aconteceu. Vejo alguém que transformou dor em propósito, medo em força e silêncio em voz. E essa voz, ela não vai se calar tão cedo. Com o passar dos anos, minha voz se tornou uma ferramenta poderosa. O documentário abriu portas que eu nunca imaginei. E fui convidado para participar de debates, conferências e programas que discutiam racismo, violência policial e inclusão. Mas quanto mais visibilidade eu ganhava, mais entendia que as mudanças reais dependiam de ações concretas, além das palavras. Foi assim que, com o apoio do meu pai e de alguns ativistas que conheci ao longo do caminho, decidi fundar uma organização chamada Vozes Resistentes. A ideia era simples, mas ambiciosa: criar um espaço onde jovens negros pudessem compartilhar suas histórias, aprender sobre seus direitos e encontrar apoio jurídico e emocional em casos de abuso. Nosso primeiro evento foi pequeno, organizado em um centro comunitário local. Eu me lembro de como estava nervoso, achando que poucas pessoas apareceriam. Mas, para minha surpresa, a sala ficou lotada. Jovens, pais, professores e até alguns policiais estavam lá para ouvir, aprender e participar. Eu não quero que ninguém aqui se sinta sozinho, disse quando subi ao palco. O que aconteceu comigo não é só minha história, é a história de muitos. Mas juntos nós podemos mudar isso. Depois do evento, uma garota se aproximou de mim. Ela tinha cerca de 16 anos e carregava a mesma expressão de medo que eu tinha naquele dia em frente à delegacia. Lucas, obrigada por falar. Eu passei por algo parecido e nunca tive coragem de contar para ninguém. Hoje,
sinto que posso. Aquelas palavras me marcaram profundamente. Ela era a prova de que o que estávamos fazendo fazia diferença. A Vozes Resistentes cresceu mais rápido do que esperávamos. Conseguimos parcerias com advogados, psicólogos e outros ativistas. Montamos uma linha direta para receber denúncias e conectar as vítimas com os recursos necessários. Meu pai, apesar de ainda estar no comando da polícia, tornou-se um dos nossos maiores aliados, pressionando por reformas e apoiando nossas iniciativas. Mas nem tudo era fácil. Havia resistência de todos os lados. Grupos conservadores criticavam nosso trabalho, dizendo que estávamos demonizando a polícia. Recebíamos ameaças anônimas e eu tinha que ser cauteloso ao andar por alguns lugares. Uma noite, após uma reunião tensa com membros da organização, sentei-me com meu pai na sala de casa. Ele olhou para mim, o rosto sério, mas cheio de orgulho. Eu sei que isso é difícil, filho, mas não desista. Você está mudando vidas. Você está mudando o mundo. Essas palavras ficaram comigo. Sempre que pensava em desistir, lembrava de tudo o que já havíamos conquistado. Agora, anos depois, posso dizer que minha vida tomou um rumo que eu jamais imaginei. O garoto que foi jogado no chão e espancado por aqueles que deveriam protegê-lo tornou-se um símbolo de resistência e esperança. A luta contra o racismo e a violência policial ainda está longe de terminar, mas aprendi que cada passo, por menor que pareça, faz parte de um caminho maior. E enquanto eu puder, continuarei caminhando, ou melhor, rodando nessa jornada, com a certeza de que minha voz e as vozes de tantos outros jamais serão silenciadas. O tempo passou, e as vitórias continuaram a se acumular, mas também as dificuldades. A Vozes Resistentes se espalhou por diferentes estados e começamos a ver mudanças mais palpáveis. Algumas cidades reformaram suas abordagens de policiamento, tornando-as mais inclusivas e menos propensas ao abuso. Outras, no entanto, continuaram a resistir. A batalha era desigual em muitos momentos, mas a mobilização que havíamos criado não parava de crescer. O movimento estava se tornando maior do que eu havia imaginado. A pressão aumentava, e a cada nova denúncia de abuso policial, minha responsabilidade parecia dobrar. Às vezes, eu me pegava em dúvida sobre até onde eu poderia ir, até onde deveria ir. Lidar com as cicatrizes do passado nunca foi fácil. E estar no centro de um movimento que enfrentava forças tão poderosas exigia mais do que eu imaginava ter dentro de mim. Uma noite, depois de uma semana extremamente desgastante, fui chamado para uma reunião urgente. Era em uma das comunidades mais afetadas por casos de violência policial. A tensão no ar era palpável e as pessoas estavam furiosas. Eles queriam respostas, queriam mudanças imediatas. Sabia que, como líder da organização, tinha que ser o elo entre as vítimas e as autoridades, mas naquele momento o peso da responsabilidade parecia insuportável. Eles não vão parar até que nós mostremos que estamos unidos, disse um dos líderes comunitários, enquanto me olhava com uma intensidade que eu não sabia se devia encarar de frente ou desviar o olhar. Eu respirei fundo e falei, mesmo sabendo que minhas palavras não eram suficientes para curar as feridas abertas. Eu sei que muitos de vocês estão cansados, e eu também estou, mas se nós pararmos agora, eles ganham, e eu não vou deixar isso acontecer. Nossa luta é por nós mesmos e pelos nossos filhos. Vamos continuar. Mas a dúvida ainda persistia em minha mente. Será que estávamos realmente fazendo progresso? Ou apenas lidando com os sintomas de um sistema que não queria mudar? Em uma dessas noites de reflexão, meu pai me chamou para conversar. Ele estava mais velho, mais cansado, mas ainda tão determinado como sempre. Sentou-se ao meu lado no sofá, olhando para a foto de nossa família que estava na estante. Você tem feito um trabalho incrível, Lucas. Mas eu sei que é difícil.
A minha geração falhou em várias coisas. E é por isso que a sua luta é ainda mais importante. Mas eu vejo o quanto você está se sacrificando. Tem cuidado de você? Tem olhado para o que você precisa? Eu o olhei, surpreendido com a pergunta. Não queria mostrar fraqueza. Não queria admitir que também estava exausto, mas ao olhar para ele, percebi que ele também precisava de alguém para se apoiar. Eu não sei, pai. Às vezes, sinto que estou fazendo a diferença, mas em outras, tudo parece em vão. Como se os mesmos problemas surgissem de novo, como um ciclo interminável. Ele sorriu, um sorriso triste, mas compreensivo. Eu sei, é assim que o sistema funciona, mas o que você está fazendo é plantar sementes. E talvez não veremos todos os frutos dessa luta, mas uma nova geração vai colher. E você é parte disso. Não se esqueça disso, filho. Aquelas palavras ecoaram em minha mente nos dias seguintes, especialmente quando sentia que estava à beira de um esgotamento emocional. Meu pai nunca foi de muitas palavras, mas quando falava, sempre acertava no ponto. Ele estava certo. Mesmo que o progresso fosse lento e cheio de obstáculos, cada pequena vitória significava que estávamos quebrando as correntes que muitos tentavam manter intactas. Então, decidi fazer uma pausa. Não era para desistir, mas para recarregar. Passei algum tempo mais próximo de minha família e amigos, longe dos holofotes e da pressão constante. Precisava lembrar quem eu era antes de ser o rosto de um movimento. Isso me deu uma nova perspectiva e uma sensação renovada de propósito. À medida que a Vozes Resistentes crescia, nossa mensagem se expandia. Organizamos uma grande marcha pela justiça racial, reunindo milhares de pessoas de diferentes origens. Aquilo foi um marco, não apenas para a minha organização, mas para todos que acreditavam que a mudança era possível. Hoje, mesmo com todos os desafios que ainda enfrentamos, continuo acreditando que a luta vale a pena. O que aconteceu comigo, o que a polícia fez comigo, nunca vai ser esquecido. Mas o que me dá força agora é saber que minha história não se trata apenas de dor. Ela é sobre resiliência, sobre união e sobre o poder de transformar sofrimento em algo maior. E enquanto houver uma voz disposta a lutar, eu estarei lá, pronto para ouvir e para agir. Pois a luta pela justiça não é de uma geração, mas de todas as que ousarem se levantar e fazer o que é certo. Os anos passaram e a luta pela justiça racial continuou a se desdobrar de formas que eu nunca imaginei. O movimento Vozes Resistentes se expandiu para se tornar uma rede nacional, com filiais em várias cidades, todas trabalhando para apoiar vítimas de abuso policial e fornecer recursos para comunidades marginalizadas. Mas, apesar de todas as vitórias e realizações, a batalha parecia não ter fim. Em certo ponto, comecei a perceber que não poderíamos confiar apenas em reformas institucionais. A mudança verdadeira precisava vir de dentro das próprias comunidades, das pessoas que, como eu, estavam cansadas de esperar por um sistema que nunca foi feito para servi-las de maneira justa. A ideia de transformação não deveria ser uma questão de esperar que as estruturas de poder se ajustassem, mas de criar novos caminhos, novas formas de convivência e de resistência. Foi então que começamos a focar mais em iniciativas de base, projetos educacionais, programas de mentoria para jovens, campanhas para promover a saúde mental nas comunidades afetadas pela violência policial. Eu percebia que esses pequenos gestos de apoio, essas iniciativas focadas no fortalecimento pessoal e coletivo, tinham um impacto muito maior do que qualquer política superficial. Uma dessas iniciativas foi a criação de um programa chamado Raízes da Resistência, que visava empoderar jovens negros por meio da educação, da cultura e da história.
Nós convidamos artistas, intelectuais e ativistas para se envolverem, para ensinar e inspirar aqueles que estavam começando a entender o poder de sua própria voz. O programa começou com oficinas de arte e cultura, mas logo se expandiu para incluir debates, workshops de liderança e até mesmo apoio jurídico. Era difícil não me sentir orgulhoso ao ver tantos jovens encontrando seu caminho e se tornando líderes dentro de suas próprias comunidades. Eu sabia que havia algo mais poderoso do que qualquer reforma policial acontecendo ali. O despertar de uma nova geração que se recusava a ser silenciada, que entendia que o poder estava em suas mãos. Uma tarde, durante um evento do Raízes da Resistência, um jovem se aproximou de mim. Ele tinha cerca de 18 anos e parecia um pouco nervoso, mas determinado. Quando ele falou, a voz estava carregada de emoção. Lucas, eu queria te agradecer por tudo o que você fez, por tudo o que você está fazendo. Você mudou minha vida. Antes de conhecer seu trabalho, eu achava que não tinha futuro. Eu achava que tudo o que eu enfrentava era porque eu era negro e que nunca haveria uma saída. Mas agora, vejo que posso fazer diferença na minha comunidade. Você me deu esperança. Eu olhei para ele, com um nó na garganta. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas sempre me pegava de surpresa. Como alguém que já foi vítima de tanta violência, ainda me surpreendia o poder de uma palavra, de um gesto. Eu não fiz nada sozinho, respondi, tentando conter as lágrimas. Eu só estou aqui porque muitos de nós, como você, se levantaram. A luta não é só minha, é nossa, e é assim que vamos mudar o mundo juntos. Ele sorriu, e naquele momento, senti que talvez, finalmente, estivéssemos no caminho certo. Era um longo caminho, eu sabia, com muitos obstáculos pela frente. Mas pela primeira vez, não me sentia tão sozinho. A luta pelo fim da violência policial e pelo racismo estrutural ainda era imensa, mas agora o que eu via era uma rede de pessoas unidas, dispostas a continuar, dispostas a lutar, com a esperança de que um futuro melhor era possível. E tudo o que eu podia fazer era continuar dando o meu melhor, não apenas como ativista, mas como alguém que um dia foi um jovem como tantos outros, tentando encontrar seu lugar em um mundo que não parecia ser feito para ele. Hoje, ao olhar para trás, percebo que minha jornada foi muito mais do que uma resposta ao abuso que sofri. Foi uma jornada de transformação pessoal e coletiva. E embora o caminho nunca tenha sido fácil, a certeza de que estamos fazendo a diferença é o que me mantém em pé. E eu continuo, sempre, com a convicção de que, no fim, a resistência não é apenas uma luta contra o sistema. É uma luta pela nossa humanidade, pela dignidade de todos nós. E enquanto houver uma voz disposta a lutar, essa luta continuará. Em certo ponto, comecei a perceber que não poderíamos confiar apenas em reformas institucionais. A mudança verdadeira precisava vir de dentro das próprias comunidades, das pessoas que, como eu, estavam cansadas de esperar por um sistema que nunca foi feito para servi-las de maneira justa. A ideia de transformação não deveria ser uma questão de esperar que as estruturas de poder se ajustassem, mas de criar novos caminhos, novas formas de convivência e de resistência. Foi então que começamos a focar mais em iniciativas de base, projetos educacionais, programas de mentoria para jovens, campanhas para promover a saúde mental nas comunidades afetadas pela violência policial. Eu percebia que esses pequenos gestos de apoio, essas iniciativas focadas no fortalecimento pessoal e coletivo, tinham um impacto muito maior do que qualquer política superficial. Uma dessas iniciativas foi a criação de um programa chamado Raízes da Resistência, que visava empoderar jovens negros por meio da educação, da cultura e da história.
Nós convidamos artistas, intelectuais e ativistas para se envolverem, para ensinar e inspirar aqueles que estavam começando a entender o poder de sua própria voz. O programa começou com oficinas de arte e cultura, mas logo se expandiu para incluir debates, workshops de liderança e até mesmo apoio jurídico. Era difícil não me sentir orgulhoso ao ver tantos jovens encontrando seu caminho e se tornando líderes dentro de suas próprias comunidades. Eu sabia que havia algo mais poderoso do que qualquer reforma policial acontecendo ali. O despertar de uma nova geração que se recusava a ser silenciada, que entendia que o poder estava em suas mãos. Uma tarde, durante um evento do Raízes da Resistência, um jovem se aproximou de mim. Ele tinha cerca de 18 anos e parecia um pouco nervoso, mas determinado. Quando ele falou, a voz estava carregada de emoção. Lucas, eu queria te agradecer por tudo o que você fez, por tudo o que você está fazendo. Você mudou minha vida. Antes de conhecer seu trabalho, eu achava que não tinha futuro. Eu achava que tudo o que eu enfrentava era porque eu era negro e que nunca haveria uma saída. Mas agora, vejo que posso fazer diferença na minha comunidade. Você me deu esperança. Eu olhei para ele, com um nó na garganta. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas sempre me pegava de surpresa. Como alguém que já foi vítima de tanta violência, ainda me surpreendia o poder de uma palavra, de um gesto. Eu não fiz nada sozinho, respondi, tentando conter as lágrimas. Eu só estou aqui porque muitos de nós, como você, se levantaram. A luta não é só minha, é nossa. E é assim que vamos mudar o mundo juntos. Ele sorriu, e naquele momento, senti que talvez, finalmente, estivéssemos no caminho certo. Era um longo caminho, eu sabia, com muitos obstáculos pela frente. Mas pela primeira vez, não me sentia tão sozinho. A luta pelo fim da violência policial e pelo racismo estrutural ainda era imensa, mas agora o que eu via era uma rede de pessoas unidas, dispostas a continuar, dispostas a lutar, com a esperança de que um futuro melhor era possível. E tudo o que eu podia fazer era continuar dando o meu melhor, não apenas como ativista, mas como alguém que um dia foi um jovem como tantos outros, tentando encontrar seu lugar em um mundo que não parecia ser feito para ele. Hoje, ao olhar para trás, percebo que minha jornada foi muito mais do que uma resposta ao abuso que sofri. Foi uma jornada de transformação pessoal e coletiva. E embora o caminho nunca tenha sido fácil, a certeza de que estamos fazendo a diferença é o que me mantém em pé. E eu continuo, sempre, com a convicção de que, no fim, a resistência não é apenas uma luta contra o sistema. É uma luta pela nossa humanidade, pela dignidade de todos nós. E enquanto houver uma voz disposta a lutar, essa luta continuará. O tempo, como sempre, continuou a seguir seu curso, e com ele, as mudanças que procurávamos, muitas vezes lentas e difíceis, começaram a se consolidar. A Vozes Resistentes se tornou um movimento nacional, com impacto em várias esferas da sociedade, desde a educação até a política. Mas nem tudo o que conquistei me trouxe paz. O peso da responsabilidade ainda pesava sobre mim. Era fácil ver as vitórias e os momentos de reconhecimento, mas o que não era tão visível era o esforço contínuo, a frustração de perceber que a resistência nunca seria algo simples ou rápido. Além disso, a cada novo caso de abuso policial, era impossível não se lembrar do dia em que tudo começou, o dia em que eu estava na rua, sem saber que minha vida mudaria para sempre. A dor daquela lembrança nunca desapareceu completamente. Em alguns momentos, parecia que o sistema que tanto criticávamos continuava a nos desafiar, a testar nossa capacidade de resistir. Foi quando começamos a expandir as iniciativas de vozes resistentes para além das comunidades urbanas.
Em muitas cidades pequenas e áreas rurais, o racismo e a violência eram ainda mais invisíveis, mais silenciosos, mas igualmente devastadores. Foi uma jornada difícil entender o que significava lutar contra algo que não estava tão exposto, que não fazia parte da narrativa das grandes cidades, mas que afetava profundamente as vidas de muitos. Em uma dessas viagens, fui a uma cidade do interior do estado. Era uma pequena comunidade onde o racismo estava impregnado, mas ninguém falava sobre isso. As pessoas viviam com medo, com vergonha, sem saber como começar a quebrar o ciclo. Quando cheguei, me senti um estranho, como se minha presença fosse uma interrupção, uma lembrança de um problema que as pessoas ali preferiam ignorar. Mas as jovens que participaram da reunião naquele dia me tocaram profundamente. Elas haviam se reunido em segredo, compartilhando histórias de discriminação e abusos silenciosos. Uma delas, a mais jovem, me disse com os olhos cheios de esperança, mas também de medo: "Eu nunca pensei que alguém de fora se importaria com a gente, mas agora sei que não estamos sozinhos." Foi nesse momento que percebi que a luta não era apenas sobre expor os abusos, mas também sobre dar voz a essas comunidades que por tanto tempo haviam sido silenciadas. Ao contrário de grandes cidades, onde o movimento já tinha ganhado visibilidade, ali a resistência era uma planta jovem, ainda tentando enraizar-se no solo. Decidi então levar essa experiência de volta para a nossa rede. A resposta foi imediata. Mais de 50 cidades pequenas se engajaram no movimento, criando núcleos locais para apoiar as vítimas de racismo e violência policial em suas regiões. O foco passou a ser o fortalecimento da rede de apoio, tanto emocional quanto jurídico, para esses lugares que, até então, estavam completamente à margem das grandes discussões nacionais. Mas com a expansão, também vieram os riscos. Minha vida passou a ser mais vigiada, minhas conversas e encontros mais monitorados. O sistema, que antes parecia distante, agora estava mais perto do que nunca, tentando sufocar a mudança que eu e tantos outros estávamos buscando. A pressão era grande e os ataques começaram a ser mais diretos. Alguns familiares e amigos começaram a questionar minhas escolhas, a temer pelas minhas ações. Uma tarde, depois de uma reunião particularmente difícil, meu pai sentou-se comigo no escritório de casa. Ele olhou para mim de uma maneira que eu nunca o havia visto antes. Era uma mistura de preocupação e orgulho, como se ele soubesse que, apesar de toda a coragem que eu demonstrava, ele também tinha medo de que um dia eu pagasse um preço muito alto por essa luta. "Você já pensou no que tudo isso pode custar, Lucas? Às vezes, a luta que você escolhe não é só sobre o que você pode ganhar, mas sobre o que você pode perder." Eu olhei para ele, tentando não deixar transparecer o turbilhão de emoções que passava por dentro. "Eu sei, pai, mas sei também que se eu não continuar, tudo o que eu passei, tudo o que aconteceu comigo, não terá servido para nada. Não posso deixar que isso desapareça." Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse absorvendo minhas palavras. Então, lentamente, ele disse: "Eu só quero que você se lembre de uma coisa. A mudança verdadeira nunca vem sem sacrifícios. Mas você não está sozinho. Estamos todos com você. Sua presença ali, sua certeza de que o apoio era constante, me deu força para continuar. Às vezes, o peso da responsabilidade parecia esmagador, mas eu sabia que o que estávamos construindo era maior do que qualquer medo ou dúvida. Nos meses seguintes, a Vozes Resistentes se tornou uma rede internacional. As pessoas começaram a se reunir, a compartilhar suas histórias, a buscar justiça, não apenas no Brasil, mas em outros países onde a violência policial e o racismo estrutural ainda dominavam. Cada novo projeto, cada nova história de vitória me dava a certeza de que estávamos no caminho certo. Hoje, ao olhar para o futuro, sei que a luta continua
e embora o caminho seja longo e difícil, sei que, enquanto houver uma única pessoa disposta a se levantar e dar sua voz por aqueles que não podem mais falar, a mudança será possível. Porque, no fim das contas, a verdadeira resistência não está apenas em desafiar o sistema, mas em ser a prova viva de que, mesmo em meio ao caos, a dignidade e a esperança podem florescer. Os anos seguintes foram repletos de marcos importantes, mas também de desafios imprevistos. À medida que o movimento Vozes Resistentes se tornava mais forte e suas raízes mais profundas, também surgiam mais obstáculos. As autoridades continuavam a exercer poder de formas sutis e diretas, tentando desacreditar nosso trabalho, manipulando a mídia e pressionando os envolvidos. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, a resistência não se calou. Eu, pessoalmente, continuei a ser uma figura central, mas a cada passo percebia que minha voz já não era mais suficiente. O movimento agora era um organismo vivo, com múltiplas vozes, cada uma mais poderosa que a anterior. Jovens, mulheres, líderes comunitários, todos estavam assumindo papéis de liderança, e eu me orgulhava disso. Era um sinal claro de que nossa luta não dependia de uma única pessoa, mas de um coletivo unido por uma causa maior. No entanto, as cicatrizes que eu carregava, tanto físicas quanto emocionais, não desapareciam completamente. O peso do que vivi ainda estava lá, mas com o tempo aprendi a usá-lo de maneira construtiva. Em vez de ser um fardo, tornou-se uma lembrança constante de por que eu não podia desistir. Uma noite, após um grande evento de conscientização, eu estava caminhando sozinho pela rua. O silêncio da noite me envolvia, mas algo estava diferente. Eu já não tinha o medo que costumava ter em momentos como aquele. Eu sabia que, embora o caminho fosse longo e repleto de adversidades, havia algo inquebrantável que nos mantinha em marcha: nossa determinação. Foi então que, ao olhar para o céu estrelado, percebi que, apesar de tudo, estávamos chegando a um ponto de transformação. A luta não era mais sobre destruir um sistema, mas sobre construir outro. Um sistema que, aos poucos, começava a se moldar, onde a voz de cada um de nós fazia a diferença. Eu pensei nas pessoas que haviam se juntado a vozes resistentes, nas histórias de superação, nas vidas transformadas. Pensei nos jovens que hoje estão ocupando espaços de poder e liderança, quebrando as barreiras que pareciam intransponíveis. Pensei em todas as mães e pais que, ao longo da jornada, viram seus filhos crescerem e prosperarem, livres dos medos que nós enfrentamos. E sorri, porque sabia que, apesar das dificuldades, o futuro estava sendo reescrito. Sabia que a resistência não era apenas uma batalha contra o opressor, mas uma afirmação contínua da nossa humanidade, do nosso direito de existir, de sermos respeitados, amados e livres. A última grande vitória foi quando conseguimos a aprovação de uma lei estadual que visava reformar a polícia e implementar treinamentos obrigatórios sobre preconceito racial e gestão de crises. Não era o fim da luta, mas era um sinal claro de que estávamos no caminho certo. Meus pais, meus amigos, meus aliados, todos estavam lá quando a notícia chegou. Meu pai, que sempre foi meu maior apoio, olhou para mim com um sorriso de orgulho, mas também com um olhar de quem sabia que a verdadeira vitória não era apenas legislar, mas garantir que as pessoas vivessem essa transformação todos os dias. Você fez isso, Lucas. Você fez a diferença, disse ele com a voz embargada. E naquele momento, eu sabia que ele estava certo. O que começara como uma luta pessoal, uma resposta à brutalidade que eu vivi, se transformara em algo muito maior.
havia mudado o curso da minha vida e, de alguma forma, estava ajudando a mudar o curso de muitas outras vidas também. Mas, acima de tudo, eu sabia que a verdadeira vitória era a que acontecia todos os dias, nas pequenas ações, nas conversas, nos gestos de apoio, nas vozes que se levantavam e se uniam para criar um mundo onde a igualdade não fosse apenas uma ideia, mas uma realidade vivida. A luta continua, mas agora, com a certeza de que o futuro que desejamos está ao nosso alcance. E enquanto houver uma única pessoa disposta a lutar, a resistência jamais será silenciada. E aí, o que você achou dessa história? Deixe nos comentários a sua opinião e escreva uma frase que resuma o que você aprendeu aqui. Quero saber o que vocês pensam. E não se esqueça de deixar o like se você curtiu, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Sua participação é super importante para nós. Afinal, juntos, podemos fazer a diferença e continuar contando histórias que precisam ser ouvidas. Até o próximo vídeo.